Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, já pararam para pensar como é que o som, sei lá, de uma música ou a narração de um jogo de futebol viaja quilômetros e quilômetros pelo ar, sem fio nenhum, e chega limpinho no fone de ouvido? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa mágica por trás do rádio. Vamos desde aqueles primeiros estalos lá no laboratório até o streaming que tá aí, na palma da mão. Como é que uma ideia que era invisível conseguiu conectar o mundo inteiro? Bora descobrir juntos? Mas antes da gente começar, uma perguntinha rápida. O que mais toca por aí no dia a dia? É mais música, notícia, aquele jogo de futebol que faz o coração bater mais forte? Conta pra gente aqui nos comentários. E claro, né, se a ideia de desvendar como a tecnologia funciona parece legal, já aproveita, deixa aquele like, compartilha com a galera e se inscreve pra não perder nada do que vem por aí. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o nosso mapa da viagem. A gente vai começar com aquela faísca, a ideia teórica. Depois, mergulhar na corrida maluca dos inventores, reviver a era de ouro que juntava as famílias em volta do aparelho e, por fim, vamos entender como a gente chegou nesse universo de áudio de hoje. Vai ser uma viagem e tanto pela história do som. Então, tudo começa não com um aparelho, mas com uma ideia revolucionária. Uma pergunta que simplesmente desafiou a ciência da época. Será que era possível mandar informação pelo ar sem usar nenhum fio? A resposta estava escondida nas ondas eletromagnéticas, uma força invisível que está ao nosso redor o tempo todo. Ok, vamos lá. A gente está falando dos anos 1860. Um cientista escocês genial, James Clerk Maxwell, usando pura, mas pura matemática mesmo. Ele previu que essas ondas eletromagnéticas existiam. A teoria dele basicamente uniu tudo: eletricidade, magnetismo e luz. Era como se ele tivesse mostrado que tudo isso era, no fundo, parte da mesma coisa. Ele, escreveu a receita do bolo, só que ninguém ainda sabia como ligar o forno. E quem foi o primeiro a testar essa receita? Foi o físico alemão Heinrich Hertz. Lá no laboratório dele, ele criou um aparelho que soltava uma faísca e, a uma certa distância, um outro aparelho detectava essa energia sem nenhum tipo de contato. As ondas invisíveis que o Maxwell previu no papel, elas eram reais, e aí ele as batizou de ondas hertzianas. Agora, a parte mais curiosa e até irônica é essa aqui. Quando perguntaram para o Hertz qual era a utilidade prática da descoberta dele, ele foi super cético. Disse que não servia para nada, que era só um experimento para provar que o maestro Maxwell estava certo. Mal sabia ele, né? Ele tinha acabado de dar o pontapé inicial para uma revolução na comunicação. Certo, com a prova de que as ondas existiam, a coisa saiu do campo da ciência pura e foi para a engenharia. Aí começou uma verdadeira corrida global, com inventores de tudo que é canto do mundo tentando transformar essa curiosidade de laboratório em uma tecnologia que pudesse, de fato, mudar o planeta. E que corrida foi essa? Aqui a gente viu um verdadeiro mapa da inovação mundial. Tinha o russo Popov usando a tecnologia para detectar tempestades, o canadense Fessenden provando que a voz podia viajar por essas ondas, o italiano Marconi, que já tinha um olho afiado para os negócios, e aqui um destaque mais que especial para o brasileiro Landel de Moura, um pioneiro que já estava transmitindo a voz humana anos antes de muita gente. O grande pulo do gato do Marconi não foi só a invenção em si, mas a visão de negócio dele. Ele sacou que a telegrafia sem fio podia ser algo vital, principalmente para a comunicação no mar, sabe? Para salvar vidas, para conectar navios com a costa. Ele pegou a ciência e transformou num serviço prático, comercial. E olha, aqui a gente precisa fazer uma pausa para dar o devido crédito ao padre Landel de Moura. Porque pensa bem, enquanto a maioria, incluindo Marconi, estava focada em transmitir pontinhos e traços do código Morse, o Landel já tinha uma visão muito mais audaciosa. Transmitiu o sinal mais complexo de todos, a voz humana. Os experimentos que ele fez em São Paulo, conseguindo vencer quilômetros de distância, foram um verdadeiro marco mundial. Uma pena que o reconhecimento não chegou assim na mesma velocidade das ondas de rádio dele, né? Mas não vamos pensar que o caminho foi fácil. De jeito nenhum. A estrada para popularizar o rádio foi cheia de buracos. Os primeiros equipamentos eram os trambolhos, caros, cheios de manha. Muita gente olhava e dizia: isso é só uma novidade, não vai dar em nada. Fora as batalhas judiciais ferrenhas por patentes. E quando a coisa finalmente começou a funcionar, o ar virou uma bagunça, um congestionamento de sinais, o que forçou a criação de agências para botar ordem nessa nova fronteira invisível. Depois de superar todos esses desafios, o rádio finalmente explodiu.
Ele deixou de ser só uma ferramenta de navio e de militar para entrar na casa das pessoas. Ele virou o centro da sala de estar, a principal fonte de notícias e de diversão para milhões e milhões de famílias. A década de 20 foi o estopim de tudo. Nos Estados Unidos, a KDKA fez a primeira transmissão comercial da história. Aqui no Brasil, em 1922, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o Roquete Pinto na liderança, não só inaugurou a radiodifusão, mas já nasceu com uma missão de educação e cultura. A comunicação, que antes era de 1 para 1, tipo um telefone, de repente virou de 1 para milhões, ao mesmo tempo. E que ninguém pense que rádio é coisa do passado, viu? Porque olha só esse dado, é impressionante. 89%. Quase todo mundo nas 13 principais regiões metropolitanas do Brasil ainda ouve rádio. Isso mostra uma força, uma resiliência incrível desse meio, sabe? É um legado direto daquela era de ouro que continua super viva até hoje. Se a era de ouro botou o rádio dentro da sala de casa, o transistor tirou ele de lá e colocou no nosso bolso. Essa invenção minúscula de 1948 aposentou as válvulas, que eram grandes e frágeis, e deu vida aos radinhos portáteis. O rádio agora podia ir para a praia, para o estádio de futebol, para qualquer lugar. Ele virou um companheiro pessoal. E isso tudo nos traz para a era moderna. A evolução não parou no radinho de pilha, não. A próxima grande revolução foi digital, e ela mudou para sempre o jeito como o som viaja do estúdio até os nossos ouvidos. Aqui a gente vê um salto de qualidade gigantesco. O rádio analógico, com aquele chiado que até tem sua nostalgia, deu lugar para o rádio digital. E aí o som ficou limpo, cristalino, com qualidade de CD. Mas a revolução não foi só no áudio. A transmissão digital passou a permitir o envio de textos, como o nome da música, do artista e até imagens. A experiência ficou muito mais rica. E essa escadinha aqui ilustra perfeitamente a linha do tempo da tecnologia. Começamos com as ondas analógicas, que uniram nações, passamos para a transmissão digital, com muito mais qualidade, e finalmente chegamos no streaming pela internet, que nos dá acesso a um universo infinito de áudio quando a gente quiser, de qualquer lugar do mundo. Então, da próxima vez que alguém abrir um aplicativo de música ou der play num podcast, é bom lembrar, aquilo ali é o descendente direto daquelas primeiras experiências do Hertz, do Marconi e do nosso Landel de Moura. A tecnologia mudou completamente, mas o princípio básico de mandar som pelo ar continua o mesmo. É um século de pura inovação. E assim a gente completa essa jornada, de uma simples equação matemática ao universo inteiro de áudio nos nossos bolsos. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com tantas opções de streaming e podcasts, qual será o próximo capítulo na longa e fascinante história do rádio? A discussão está aberta. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.